Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Caio, eu faço parte aqui do time da Atuar Cursos como especialista de Excel e nessa aula aqui do nosso canal é uma primeira aula de uma brevíssima sequência em que eu preparei um curso básico de Excel para que você possa começar o seu 2024 voando aqui e dominando o nível básico dessa ferramenta maravilhosa. Beleza? Então, esse é o foco dessa aula em que a gente vai passar ali pelos principais conceitos do nível básico do Excel, ok? Sem mais delongas, bora para a aula. Maravilha! Dito isso, como eu falei, é um prazerzaço estar aqui contigo. Antes da gente começar exatamente o conceito do vídeo, eu queria muito te pedir para poder deixar um like aqui nesse vídeo, deixar literalmente um gostei aqui embaixo, para que a gente possa espalhar essa aula para mais e mais pessoas que estão precisando aprender a dar os seus primeiros passos no Excel, ok? E além disso, se você puder, eu recomendo que você se inscreva no canal. Tem um botão aqui de inscreva-se, porque a gente sempre produz aulas novas de Excel, de VBA, de Power BI, enfim. Então você se inscrevendo, você não vai perder nenhuma aula nova aqui do canal. Belezinha? Então, sem mais delongas, bora pro nosso vídeo, ok? Esse vídeo eu quero separar em 3 grandes momentos de uma forma geral. O momento em que a gente vai falar um pouquinho sobre as planilhas aqui dentro do nosso arquivo de trabalho, que eu vou chegar nesse conceito já já, e que a gente fala sobre o conceito de aba também. Eu quero falar um pouquinho sobre o conceito de guias, que é a página inicial, inserir, desenhar e assim vai, que é esse cara que você está vendo aqui em cima, onde o meu mouse está passando, belezinha? E eu quero falar também sobre o conceito de linha, coluna e célula, belezinha? Então, vamos lá passar aqui por esses principais conceitos, dando os primeiros passos ali no nível básico do Excel nesse 2024. Belezinha? Primeiro ponto é conceito de planilha, aba e arquivo de trabalho do Excel. Esse cara que você está vendo atrás de mim aqui é um arquivo de trabalho do Excel. Então, todo esse corpo aqui que você está vendo, desde arquivo até esse xizinho aqui e tal, tudo isso é um arquivo de trabalho do Excel. Quando você clica lá no seu computador, ele abre, esse é o arquivo de trabalho no Excel. É super comum dentro do mercado de trabalho as pessoas chamarem o arquivo de trabalho no Excel de planilha. Então, uma pessoa chegar para você e falar, olha lá na planilha registro de projetos, na planilha gerenciamento de vendas e assim vai. É super comum o pessoal chamar isso de planilha, ok? Tá tudo bem, mas o nome oficial é um arquivo de trabalho lá do Excel, ok? Outro ponto que é super legal de você ter na sua mente desde já é sobre as planilhas, ok? É super comum o pessoal chamar esses carinhas aqui, que é verdadeiramente uma planilha em que eu estou clicando aqui embaixo, ó, planilha 2, planilha 3, planilha 2, planilha 1, plan 1 e assim vai, que são as planilhas dentro do nosso arquivo de trabalho do Excel. É super comum no mercado a galera chamar esses caras aqui de abas. Então uma pessoa chegar para você e falar, olha, vai lá na aba planilha 1, na aba planilha 2, na aba planilha 3, ou se tivesse nomeado certinho, né, na aba vendas, na aba registro de clientes, e assim vai. Dentro da planilha, acompanhamento de vendas, e assim vai. Então é super comum o pessoal se referir a esses carinhas aqui como abas, belezinha? Então o nome oficial seria uma planilha, beleza? Mas faz parte a galera chama de aba também, super comum. Então falamos da diferença entre aba, planilha e arquivo de trabalho, beleza? E dito isso, vamos continuar afunilando aqui dentro do nível básico no Excel, ok? Outras coisas que eu queria falar contigo. Primeiro, o conceito de linha, coluna e célula. São exatamente esses conceitos que formam uma planilha aqui dentro do nosso arquivo de trabalho no Excel. Ou seja, repara aqui eu tenho uma coluna chamada coluna A. Quando eu clico aqui na letra A, eu consigo selecionar toda a coluna A. Quando eu clico aqui na coluna B, aqui na letra B, consigo selecionar toda a coluna B e assim vai. Coluna C, coluna D, coluna E, coluna F, coluna G e assim vai. A mesma coisa para as linhas. Eu tenho a linha 1, estou clicando com o meu mouse mesmo, beleza? Aqui no número. Linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, linha 7 e assim vai. Então, uma planilha é nada mais, nada menos do que a visualização de várias linhas cruzando com várias colunas. E é justamente o visual de uma linha encontrando, né, cruzando com uma coluna. Nesse exato encontro, eu tenho um cara chamado de célula. Beleza, então uma célula é o exato encontro de uma linha com uma coluna. Por exemplo, onde o meu cursor está aqui agora. O meu cursor é esse carinha em verde aqui, circulando a célula. O encontro de uma linha com uma coluna, ou seja, da linha 7 aqui com a coluna D, chama a célula D7, ok? Então uma célula é o encontro da linha com a coluna. Belezinha? É exatamente isso, esses 3 grandes elementos que formam ali o visual da nossa planilha. Tranquilinho?
falamos sobre aba, sobre planilha, sobre arquivo de trabalho, sobre linha, sobre célula, sobre coluna. Tá comigo até aqui? De boa? Tá curtindo? Mesmo? Vou seguir aqui então, hein? Maravilha. Outros conceitos que eu queria muito falar aqui contigo é o conceito de caixa de nome. Repara que quando eu tô aqui, ó, nessa célula que a gente já aprendeu chamada D7 ou na célula C5, por exemplo, tá aparecendo aqui, ó, aqui onde está o meu mouse, a informação C5. Repara que o Excel chama esse carinha aqui, esse retângulo de caixa de nome, ok? É exatamente como o Excel chama. Aqui na Tora a gente chama carinhosamente de bússola, porque ele mostra pra gente exatamente onde a gente está dentro da nossa planilha. Legal? Se eu chegar aqui, der um clique nesse cara aqui, em que ele está me mostrando que o meu cursor aqui em verde está na célula C5, se eu apagar esse cara e colocar a célula Z1000, eu vou escrever Z1000, exatamente como eu digitei ali, ó, Z1000 tudo junto. Ou seja, o cruzamento da coluna Z com a linha 1000 e depois apertar Enter. Repara que eu vou lá para a célula Z1000. Repara, ela está aqui, ó, atrás de mim, está escondidinha aqui. Tá vendo? Então, a caixa de nome consegue, além de mostrar onde a gente está, ela facilita a nossa navegação. Então, eu apaguei o que estava, digitei Z1000 e, bum, magicamente, eu fui para a célula Z1000. Beleza? Imagina se você não soubesse disso, o tempo que você talvez teria que gastar para chegar, descer aqui com o seu mouse e etc., chegar um pouquinho para o lado para chegar na célula Z1000. Belezinha? E agora, você pode estar se perguntando como é que você volta lá para o início da tua planilha. O que você pode fazer? Você pode, muito bem, como a gente acabou de aprender, chegar lá na caixa de nome, apagar esse Z1000 e colocar A1. O que é a célula A1? É a home da nossa planilha. É onde a planilha começa, né? Na maioria das vezes quando você abre um arquivo de trabalho. Então, quando eu aperto A1 e depois aperto um Enter no meu teclado, eu volto lá para a célula A1. Belezinha? Então, aprendemos bastante sobre esse conceito de caixa de nome, que aqui na Tora a gente chama de bússola, porque é literalmente um guia ali para informar a gente para onde ir e etc, onde estamos e assim vai. Eu quero muito falar, para caminhar para o final desse vídeo aqui contigo, sobre dois conceitos, que são as guias e a nossa querida barra de fórmulas. Belezinha? Primeiro, o que são as guias? Eu tenho aqui a guia arquivo, em que eu clico e eu consigo ver exatamente as informações sobre o arquivo em que a gente está utilizando. Clicando aqui na setinha, clicando na guia página inicial, eu consigo ter exatamente várias informações como colocar uma fonte em negrito, colocar em itálico, alterar a fonte ali de algo que eu vou escrever dentro de uma célula, colocar um alinhamento centralizado, preencher como amarelo, alterar a cor de um texto que eu estou escrevendo dentro de uma célula e assim vai. Então, usando o baldinho aqui do preenchimento, né, que uma galera talvez conheça do Word ou do PowerPoint. Se eu chegar aqui com o meu mouse e selecionar um corpo aqui de células, da célula B2 até a célula E9, selecionei todo mundo, né, pressionei e arrastei, vou fazer mais uma vez, ó, pressionei da célula B2 e arrastei até a célula E9, até a célula F9, belezinho, soltei e chegar aqui no baldezinho e clicar em amarelo. Repara que ele consegue pintar todo mundo ali, ele preenche todo mundo de amarelo. Legal? Enquanto aqui nessa mini guia, dentro da guia página inicial, eu consigo alinhar um texto que eu estou escrevendo. Aqui na guia número eu consigo formatar de geral, então se eu escrevo algo genérico, ok? Um texto para um formato de hora, né, se for possível, ali dentro daquela formatação, para um formato de moeda, então se eu escrevo um número, eu consigo formatar para moeda com um cifrão, com um ponto e etc. Formatação condicional e assim vai, ok? São vários conceitos aqui na guia página inicial. Na guia inserir, é literalmente como o nome próprio fala, eu consigo inserir uma tabela dinâmica, uma tabela, ilustrações, formas, imagens e assim vai. Gráficos de pizza, gráfico de coluna e etc. Layout da página para eu alterar a visualização de como aquela planilha está aparecendo aqui em termos de margens, de orientação, de tamanho, enfim. Na guia fórmulas eu consigo ver literalmente o mundo de fórmulas possíveis para eu poder fazer dentro da minha planilha no Excel. Então, fórmulas de texto, fórmulas matemáticas e de trigonometria, mais funções de estatística, engenharia e assim vai. Na guia dados eu consigo ver bastante sobre filtro, que é um recurso que a gente utiliza bastante aqui no mercado de trabalho. Eu consigo ver sobre validação de dados, que a gente utiliza muito. Sobre texto para coluna, também utilizamos bastante. Na guia exibir, que é uma guia super interessante, eu tenho várias funcionalidades, mas o que eu quero destacar aqui para você nesse curso é a funcionalidade de tirar as linhas de grade, que literalmente me informa a posição aqui, a visualização, melhor dizendo, de uma célula. Então aqui, ó, repara que eu tenho umas grades aqui, tá meio gradeado aqui na minha planilha. Se eu chegar aqui e clicar na checkbox linha de grade, repara que minha planilha tá toda branca agora,
né? Eu não estou visualizando mais aquelas gradezinhas cercando cada célula. Legal? Então, quando você quer elaborar um dashboard, um gráfico, algo com menos informações, tirar a linha de grade pode fazer bastante sentido. Beleza? Então, para eu colocar, só clicar na caixinha novamente. Eu posso também tirar a barra de fórmulas. Quando eu clico aqui nessa caixinha, a barra de fórmulas aparece. Se eu clico nela, ela aparece novamente, que é nada mais nada menos do que esse carinha aqui, ó, em que eu consigo visualizar uma fórmula que eu realizo. Então, se eu realizar uma fórmula soma, para eu somar 2 mais 2, por exemplo, estaria aparecendo aqui exatamente o procedimento, ok? Em que a fórmula que está sendo executada, né, iria estar aparecendo ali. Se eu tirar aquela visualização, aquela fórmula não vai estar mais aparecendo aqui pra gente, e somente o resultado na célula. Tranquilinho? Mas isso é papo para a próxima aula, beleza? Eu prometo para você que eu vou aprofundar na próxima aula. E se eu clicar aqui em títulos, na caixinha de títulos, repara que os títulos das colunas e das linhas desaparecem. Então, quando eu clico, repara que a coluna A, B, C, linha 1, 2, 3, 4 e assim vai, voltam a aparecer. E quando eu clico na caixinha, eles saem do meu campo de visualização. Então, a gente passeou aqui pelas diferentes guias, a guia Automate e a guia Desenvolvedor. Se não estiver aparecendo aí no teu arquivo de trabalho, muito provavelmente você vai ter que habilitá-la, ok? Nas versões mais recentes ali, principalmente, você tem que habilitar essas guias, não são guias padrões. E a guia Ajuda, onde você consegue literalmente checar sobre novidades, sobre treinamentos, para você poder melhorar ainda mais o teu Excel e assim vai. Quando eu clico aqui em página inicial, que é geralmente o que você visualiza, repare que eu consigo voltar aqui para a nossa planilha inicial, beleza? E, sendo bem sincero, a navegação inicial aqui no nosso Excel básico, na nossa aula 1 do nosso curso de Excel básico em 2024, foi concluída. Na aula 2, a gente vai aprofundar ainda mais em atalhos, em preenchimento, em fórmulas iniciais, em planilhas, em edições, em excluir uma planilha, em criar planilhas novas, em ocultar planilhas e assim vai. Belezinha? Então eu espero de coração que você tenha curtido essa aula, ok? Não deixe de acompanhar a próxima aula desse brevíssimo curso básico de Excel e eu conto contigo para acompanhar a gente aqui no canal também. Vídeo de VBA, vídeo de Power BI e assim vai. Belezinha? Forte abraço para você, um próspero 2024 pra gente e até o próximo vídeo.